pessoal que está entrando aí, puder, por favor. Tem como enviar lá no grupo, Odé? Tenho, vou enviar. Por favor. Um ventinho, para não suar tanto, coloquei o ventilador. Aí, boa. Pessoal que entrar, por favor, convide alguém. Um tema muito importante aí, que é a questão da dependência emocional e também da codependência. Um assunto muito importante nos dias de hoje. Vou tentar colocar o link lá. Tem como? Vou ver aqui, acho que sim. Os jogadores brasileiros são da Argentina, na lista da Copa do Mundo, ganharam folga. Um assunto muito interessante. Quem que foi adicionado? Ah, tá. Tem que colocar a live aqui, ó. De Goa ganharam um atrativo a mais, com a presença dos finalistas da Copa. Lá, Dessa. Boa noite a todos. Um assunto espetacular que nós estamos preparando para vocês na data de hoje aí, que é a codependência e dependência emocional. Né, Dé? Isso, extremamente Um assunto... importante. Exatamente. Convide as pessoas, é aberto a todos. Isso. Vamos convidar. Deixa eu enviar mais alguns aviãozinhos aqui. Como dizer que não ganham os jogos depois de chegar à final, foi a eles que merece agradecer. Como eu sempre digo, é o mais importante para mim. Ponha sempre em todas as dificuldades, seja nos bons. Videogame. Chame sua vizinha, seu vizinho, sua irmã, seu irmão. Hoje nós vamos desmistificar um conteúdo muito importante. As pessoas confundem codependência somente com questão de transtorno de dependência química, e hoje nós vamos falar um contexto geral, um contexto com embasamento científico, que eu gosto muito, e muito atual nos dias de hoje. Ah, olha. Esperar mais um pouquinho, a gente já inicia, né? Sim. Estreia com derrota para a Arábia Saudita. E a partir daí, a Argentina não poderia mais perder. O Leandro Álvares entrou no time no decorrer da segunda partida contra o México. Muito bom. Essa parceria ficou ainda mais afinada a partir das oitavas de final. Dos 7 gols da Argentina, fase eliminatória da Copa, 6 foram da dupla Messi-Álvares, fraternalmente divididos, 3 para cada lado. Somando aos que já haviam marcado na fase de grupos, são 5 gols de Messi. E 4 Ah, que bom, tem bastante gente que eu conheço. Isso é ótimo.
pessoal hoje está, como posso dizer, está se atentando mais à questão da saúde mental, né, Léo? Até porque todos estamos passando por sérios problemas, né? Cada um dentro do seu contexto, Exatamente, mas todos estão. exatamente. É o que eu sempre falo. É o que eu sempre falo para você, eu falo assim, Léo, a gente tem que sair fora desse contexto terciário, né? Que é no caso de internação, e começar a orientar antes da internação, né? Porque há essa cultura de que clínica é somente para dependente químico, e a cada dia que passa a gente vê que existe, antes da química, existe uma certa dependência, né? E a pessoa encontra a substância causa toda aquela reação neurobiológica e a consequência para algumas pessoas, né, no caso, é a internação. Outros é conviver com o sofrimento psíquico, achar que é normal, Não tem o que fazer, né? né? É experiência de causa. Ah, eu não tenho dificuldade. Exatamente, tá? Tassi Souza Lima. É muito importante. É muito importante. Uma comemoração que poderia ser em família. Theo Hernandes chegou à Copa como reserva do irmão, o também lateral esquerdo Lucas Hernandes. O titular rompeu o ligamento do joelho direito na estreia aos 9 minutos de jogo contra a Austrália. Theo assumiu a posição e hoje marcou pela primeira vez nessa Copa. Marrocos, em 5 partidas, só havia levado um gol, reagiu rapidamente com o Anaí. Vamos começar, Gu? Vamos lá, Adé. Vamos lá. Parabéns aí pro pessoal que está comprometido aí com a sua saúde mental. Eu vejo que dessa vez a gente tem bastante pessoas, bastante familiares conhecidos nossos, isso é importante. Isso é bom. Isso é bom. Porque essa relação família-tratamento é de suma importância, né? Sim, né? A palavra é toda sua, Gustavo. Vamos lá, boa noite a todos novamente. Meu nome é Gustavo, eu sou psicoterapeuta da Clínica Oliveiras, juntamente com a Débora, aí, a diretora da nossa unidade. Mais um encontro, onde nós estamos aí com o objetivo de sair dos nossos muros, né? Levar o contexto para os familiares dos nossos pacientes que estão aqui acompanhando a gente, outras pessoas também que não têm familiar lá com a gente, mas também tem o entendimento da necessidade, né, de se entender um pouco mais a questão saúde mental. Hoje, que teve um estopim lá em 2012, né, com Daniel Goleman, através da inteligência emocional, mas infelizmente é orientada, no meu ponto de vista, com pouca ênfase em contexto científico, né, de comprovação científica. Infelizmente, está somente as frases de efeito que a gente enxerga aí em Facebook, em Reels, né? E o nosso objetivo da Clínica Oliveiras, eu vou ser ousado em dizer, é levar o conteúdo de uma maneira sensata, verdadeira e de acordo com a realidade, né? Então, o objetivo nosso aqui é tratar feridas e colocar vocês para pensar nesse aspecto. Né, Débora? Sim. Vamos Porque lá. as pessoas têm o hábito de falar, né? A ação é o mais difícil. Então a gente tem que pensar e colocar a ação. Exatamente. Hoje o assunto é codependência, a relação entre codependência e dependência emocional. Olha só, dependência.
que você entende, Débora, como codependência e dependência emocional? Dá uma aula pra gente. Dependo do outro para viver. Nada sou sem ele. Exatamente. 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 faço A da minha dependência. vida se eu Oi? não controlar ele? O que eu faço da minha vida se eu não controlar ele? Exatamente. E olha só, Débora, interessante. Quando a gente fala de dependência, né? Toda e qualquer dependência, ela nasce de uma maneira consciente, ou seja, eu sei que estou fazendo aquilo. Mas com o tempo, agora eu vou falar de termos científicos, Débora. Com o tempo, olha só que loucura que eu vou falar aqui agora. O mecanismo cerebral que o dependente químico ativa usando qualquer tipo de substância, não quero falar nome de substância aqui, é o mesmo, preste atenção, gente, é o mesmo circuito, mais conhecido como sistema de recompensa, que é ativado na pessoa que deixa de viver a sua própria vida para viver a vida do outro, né? Então, o que acontece? É uma ausência, é um excesso de hipofunção, ou seja, é um defeito da nossa parte racional, conhecida como córtex pré-frontal, que leva, como eu posso dizer, a inabilidade de pensamento crítico, inabilidade de pensamento racional, é uma hiperemoção, né? E você mais ousado dizer que causa até abstinência dela. Acredita nisso? Tem isso no dia a dia. Causa abstinência. Causa abstinência. Eu fiquei embasbacado quando eu comecei a ir um pouco mais a fundo em questão de termos científicos, sabe? De comprovação científica dentro desse aspecto. A gente ouve muito aí nos locais que ensinam um pouco, que falam, que abordam um pouco essa questão de dependência, né? Não é simplesmente essa pessoa que vive a vida do outro, acontece alguma coisa aqui na nossa cabeça, sabe? E é algo preocupante. É algo preocupante, né? De verdade. A gente tem exemplos claros disso, né? Normalmente os pais internam e aí ele sente falta de tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Existem pessoas que chegam a ficar doentes por conta disso. Doentes mesmo, né? Saúde física. Sim. Porque não tem mais aquela situação vivenciada, né? Que a gente costuma dizer que é muito ruim, mas sente falta. Sente falta até de culpar, de responsabilizar e etc. Exatamente. É aquilo que acontece, como eu posso dizer, em questão de dependência química, a pessoa ela começa a viver um instinto. E como é o comportamento aprendido, né? Como é o comportamento aprendido, não estou colocando a culpa no companheiro ou na companheira, né? Porque assim, da mesma maneira que a pessoa ela tem um comportamento de mentir, a outra pessoa ela tem um comportamento de viver ou de querer viver a vida do outro. E isso se torna um hábito e consequentemente se torna dependência. Quando a gente fala de dependência, pode ser dependência tecnológica, dependência do café, do cigarro, do poder, de hiperestímulos, né? Mas a questão da dependência emocional é muito forte. É muito forte. E me preocupa, né? De verdade. Ela é preocupante porque ela é dolorida e ela leva muitas pessoas à depressão, né? Exatamente. Exatamente. Vai de encontro que eu falei, né? Sim. Aquele aspecto, como eu posso dizer? Quando eu sinto que eu não estou sendo suficiente, quando eu sinto que eu não estou suprindo, quando eu sinto que eu não estou me adequando às expectativas. Presta atenção. Eu tenho uma expectativa. A Débora tem uma expectativa, né? Eu tenho o meu poder de decisão. A Débora tem um poder de decisão.
Assim como o cônjuge, o filho, a filha, né, o namorado, o amigo, tem o poder de decisão, né? Então, o núcleo de se tornar dependência é uma ausência, né, de estímulo no poder de decisão. Né? E eu uso dizer, Débora, que hoje, isso está se potencializando ainda mais. Por quê? Porque os nossos jovens, eles não estão aprendendo a ter autonomia de decisão. Entendeu? Então, assim, o nosso jovem ele não está tendo autonomia de decisão e de responsabilidade. Vai crescendo. Eu estava falando isso com um amigo hoje. Vai crescendo, começa a entrar em confronto com frustrações dentro da família referente a normas e regras. Aí sai para a rua, encontra outros jovens com dificuldade com disciplina de normas e regras. Aí tem todo um sistema que oferece um álcool, um cigarro, uma prostituição, aquelas coisas que não vão de encontro com uma maneira saudável de viver. E entra nesse aspecto, se torna um dependente químico, né? Aí o que acontece? Os familiares vivendo essa dor se tornam codependentes. Tô certo, Dé? Certíssimo. Certíssimo. Dé, você tem... Nutella. Exato. Você tem uma formação no qual eu admiro. Eu tenho até umas literaturas suas comigo aqui ainda, que fala sobre quando você aconselhava, né? Inclusive você vai voltar a aconselhar os familiares, né? Então, e o que acontece? Fala um pouco dessa experiência de vivência. Tá com quantos anos de clínica já, Dé? 10 anos. Desses 10 anos aí, o que você tem visto, vamos dizer assim, em fator terciário? Nós estamos tratando o fator terciário, né? Então, assim, o que você tem visto desse processo? O que a família tem relatado para você? Quais são os sentimentos que ela tem relatado para você? Né? Para poder passar para o pessoal que está aqui, porque eu estou vendo bastante familiar aqui, isso está me deixando eufórico, muito bom isso, né? E é algo que precisa ser desmistificado. O problema não está lá dentro da clínica, não. O problema está na cabeça de cada um. Na verdade, eu acho que toda família ela espera um milagre, né? E é isso que ela busca dentro de uma internação, seja na Clínica Oliveiras ou em qualquer outro lugar. Ela quer um milagre, e esse milagre não existe. O que existe é um trabalho de ressignificação, onde é de suma importância a participação da família. E quando eu falo da participação da família, eu não estou falando simplesmente da família estar fazendo visita, ligação, não é isso. É muito além disso, né? A família também precisa ter mudanças, porque não adianta a gente trabalhar mudanças e quando ele chegar em casa continua do mesmo jeito. Aí teve um dia que uma família falou assim para mim: então eu vou ver se eu mudo o quarto de lugar, se eu pinto as paredes. Não é essa mudança que eu tô falando, porque isso é supérfluo. Eu tô falando das mudanças de atitudes, dos próprios pais, tios, tias, seja lá quem for. Né? Porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Porém, a gente tem um hábito com os nossos filhos de passar a mão na cabeça. Eu oriento e digo: olha, dessa vez passou. Não, não passou. Não passou. Esse ato teve consequências. Mostre as consequências. Diga que não permite esse tipo de coisa. O amor é ser sincero, o amor é ser verdadeiro. E os pais, hoje em dia, que é quando eu falo sobre os filhos Nutellas, eles estão passando muito a mão na cabeça. Eu vi uma situação recente na escola, onde assim, o professor é o culpado de tudo. Não, o professor não é o culpado de tudo. Eu tenho sim que verificar qual foi o comportamento do meu filho para que o professor tomasse determinada atitude. Porque o trabalho do professor não é educar, a educação vem de casa. O trabalho do professor é ensinar. E o mesmo acontece no nosso dia a dia. A gente trabalha com uma reeducação, mas dentro de princípios
básicos da sociedade, o que a sociedade pede para o ser humano. Mas quando a gente fala de como é que as coisas vão acontecer dentro de casa, depende muito da família. O que é certo, o que é errado, o que eu aceito e o que eu não aceito. Quais são as consequências para tudo isso? E as pessoas têm o hábito de não dar consequências para nada. Simplesmente releva e vida que segue. E conforme a gente vai relevando, o que ele vai fazer? Ele vai continuar procurando o que é bom, gostoso e de péssima qualidade para a vida dele na rua. Entendo. Entendo. Eu tenho um ponto de vista para somar. Eu acredito nessa assertividade, né, Dé? Eu acredito nessa assertividade, mas o objetivo aqui é trazer a ciência em cima desse contexto vivencial, né? Algo que eu reforço, que eu admiro bastante, né? Nisso nos seus estudos referente a isso que você fala. Eu admiro, eu sei que é verdade, eu acredito nisso, né? Mas o que acontece? A questão de dependência, deixa eu voltar mais uma vez no termo técnico. A questão de dependência é uma hipofunção, ou seja, é uma ausência de capacidade de lidar com as emoções. Aí agora eu quero desalienar um sentido. Não é somente familiares de pessoas que estão em tratamento. Isso é usado em todo o nosso dia a dia, né? Então vamos sair dentro de uma caixinha, né? E vamos trazer a realidade para quem está nos assistindo. O que acontece? Ah, tá. É da clínica. Então o que acontece? As pessoas, antes de usar uma substância, elas já eram dependentes. Ok? Por quê? Porque o jovem, tá? Ele infelizmente está tendo pouco estímulo em uma casca que chama córtex pré-frontal, que eu costumo dizer que o córtex pré-frontal ele é a sua capacidade de dizer não, né, para as emoções, né? O ser humano é instinto. O ser humano são instintos inatos. Eu quero, isso, é do meu jeito, na minha hora e desse jeito, né? Se não então, saiu correndo, vai para a porta do quarto. Pá. Já era. Senão eu vou surtar. Tem pitiatismo, né? Aí o que acontece? E isso dificulta a ação. Agora vou ser bem assertivo. Isso dificulta a ação do nosso com o trabalho dos familiares. E muitas pessoas vivem um sofrimento psíquico, né? Referente a ser dependente de relacionamentos abusivos, ser dependente do namorado, do amigo, da amiga. Agora, no nosso contexto clínico, a família acha que o problema é o filho. Porque tem um preconceito por trás disso, no meu ponto de vista, Débora. Ai, tadinho do meu filho. E se ausenta da responsabilidade de tratar também a sua persona. Por quê? Porque da mesma maneira que ele se tornou dependente de uma substância, você se tornou dependente do comportamento resultante do comportamento gerado pelo uso de substância. Débora, existem estudos que comprovam cientificamente que muitos familiares inconscientemente provocam a recaída do próprio filho. Com cobrança, justificativa, uma palavra que a gente escuta bastante, permissividade. Para quê? Para comprovar aquilo que ela acredita. Que ele é um coitado, um doente. Na verdade, o que a gente tem de sérios problemas hoje, né, de um modo geral, é que nós... Travou o áudio. Travou o áudio, minha gente. Espera aí. Tá ouvindo agora? Oh, perfeito.
na verdade, o que acontece? Vou repetir o que eu comecei dizendo. A gente não tá mais dando responsabilidade para os jovens, né? A gente está tomando as responsabilidades para nós. É a dependência. Desculpa de que assim, as coisas mudaram, o jovem não pode trabalhar mais numa determinada idade, o jovem não pode isso, o jovem não pode aquilo. De fato, muitas mudanças ocorreram e foram mudanças até que muito boas, porque a gente dedica os nossos jovens aos estudos. Mas isso não quer dizer que ele não tem responsabilidade sobre nada. E nós não estamos passando responsabilidade para os jovens. Eu duvido muito que alguém tenha aqui filhos jovens que ajudem dentro de casa. Acho que dá para contar nos dedos. E que ele tenha a responsabilidade de todos os dias ir lá, dar comida para o cachorro, colocar água para o cachorro, limpar a orelhinha do cachorro, escovar o dentinho do cachorro. Não vai matar. Mas quem é que faz isso? A gente dá o cachorro, aí a gente dá comida para o cachorro, a gente escova o dente do cachorro. E o jovem não faz nada. O jovem faz o quê? Ele fica trancado dentro do quarto o dia inteiro. E de vez em quando eu dou uma passadinha para dar um oi. Né? Aí quando ele sai de dentro do quarto, ele faz o quê? Pede. Primeiro, ele não sabe quais são as condições reais dentro de casa, mas ele pede. E dentro dessas condições reais dentro de casa, nem que eu tenha que fazer um empréstimo, mas eu não vou deixar de dar. Porque ele não precisa saber das condições reais dentro de casa. Ele não precisa conhecer o tamanho do problema. Já está errado por aí. E vai chegar um momento que você não vai conseguir suprir tudo isso. Quando você não suprir tudo isso, você se torna quem? O bicho-papão. Aquele bicho-papão que não faz nada, que assim é sempre não. Isso é porque ele ouviu um não só no ano. Né? Não gosta de mim, não me ama, porque é tudo assim. Aí tudo é culpa de quem? Dos responsáveis. E de fato é. Porque os responsáveis não ensinaram o que é ter responsabilidade. Não dividiram determinados problemas que cabe sim dividir. Olha, estamos sem condições de gastar. Vamos economizar. Apaga a luz quando você sair do quarto. Desliga o ventilador. Apaga a televisão. Porque nem isso fazem mais. Não tem mais responsabilidade para nada. E os pais se sentem confortáveis com isso. Porque ele está cuidando. Não, ele não está cuidando, gente. Ele está facilitando a vida para o erro. Ele não está cuidando, ele está facilitando a vida para o erro. E é por isso que a gente está perdendo muito para os jovens. E aí, assim, poxa, Débora, mas isso é só para os jovens? A gente trabalha com crianças, com adolescentes, com adultos e com idosos. É incrível quando a gente começa a conhecer a história de cada um deles, independente da idade, de como eles não têm responsabilidade. E aí é muito engraçado, porque mesmo ele lá dentro, a gente dizendo que ele é um ser capaz e que ele tem responsabilidade, eu tenho a família para me dizer, tadinho do meu filho, tá sem meia. Por que ele tá sem meia? Porque ele não teve coragem de buscar a meia dele que foi lavada, porque não foi ele que lavou, aonde ele tem que buscar para guardar nas coisas dele. Nossa, mas eu mandei cueca, ele tá sem cueca? Ele tá sem cueca. Porque das duas, uma. Ou ele não foi buscar, ou ele simplesmente jogou no lixo, porque sem querer ele fez alguma coisinha errada, e para que ninguém saiba, ele joga no lixo, porque é mais fácil. Então a gente tem que começar a mudar as coisas. A gente tem que começar a responsabilizar. E principalmente para quem está começando agora com crianças novas, né? Que tem recém-nascidos e tudo mais, é começar a educar, porque a gente começa a perceber todas essas manhas, esses comportamentos, desde cedo. Aquela criança que se joga no chão, faz birra por qualquer não, aquela criança que bate porta, aquela criança que grita o tempo inteiro. São comportamentos que você já começa a perceber que lá na frente vão ter sérios problemas. Então tem que mudar, tem que habituar ou não. Né? As crianças, quando eram menores aqui em casa, tinham um quadrinho. Nesse quadrinho tinha lá as metas diárias deles, onde eles tinham que cumprir. E presente era só no fim do ano. E aí tinha que cumprir tudo isso para poder ganhar o presente com até o valor X lá em dezembro. Uma vez meu filho, que é ligeiro, foi lá e tentou dar uma falsificada no quadrinho, porque ele estava perdendo, né? Mas ele esqueceu que a mãe dele tira foto todo dia. Aí, ao invés de um ponto que ele tinha para perder, ele perdeu 7.
Falei, então agora você vai ter que correr muito mais atrás do seu prejuízo. É trabalhar esse tipo de coisa. As pessoas precisam ter responsabilidades, independente da idade. Não interessa que ele já tem 40 anos. Ah, ele não vai mudar. Muda sim. Muda. Se ele começar a ouvir não, ele vai mudar. E é não porque de fato tem que se dizer não. Né? O que não pode ser feito. Gente, amo meu filho, mas eu não aceito o que ele faz. Essa é a fala perfeita. Eu amo você, mas eu não aceito tudo que você está fazendo. Eu não quero isso. Eu vejo muitas mães e pais cheios de dedos para falar com o filho. Não, não tem que ter dedos para falar com o filho. O respeito cabe a ele sobre nós. E a gente tem que dizer o que sente. A gente tem que dizer tudo aquilo que está nos incomodando. É assim que se trabalha com eles. Com a verdade, sempre a verdade. Eu fico embasbacado. Eu não mando recado. Você já viu eu mandando recado para meus filhos como é que é, né? Acho que eles estão aí, não estão aí? Eles estão... Prova viva, não, temos prova viva. Hoje eles correram porque eles sabem que é um assunto que a mãe domina bem. E como diz meu filho, não é uma coisa que mamãe te persegue. É verdade, é verdade. Mas é importante ressaltar, né, o que acontece, mais uma vez, que esse comportamento foi aprendido pela família. Não significa, tá? Não significa que há uma má mãe, um mau pai, né? Um mau companheiro. É um instinto, aquele instinto de enxergar a necessidade. Não, não é necessidade, não. A vontade. Necessidade é outra coisa, né? Necessidade é norma de regra. Na verdade é assim, o que acontece? Olha só, a gente vive num momento, né? E aí eu tô falando da galerinha aí que tem os filhos da minha idade e alguns um pouquinho mais velhos. Tem muito uma fala de que assim, eu procuro proporcionar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. E eu sou uma das pessoas que também fiz muito disso, tá? Fiz muito disso lá atrás, lá atrás. Hoje eu penso o seguinte, por que eu tenho que proporcionar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, se o que eu tive foi o suficiente para eu me tornar o que eu me tornei? Por que eu tenho que proporcionar para o meu filho tudo que é supérfluo, quando na verdade eu preciso proporcionar para o meu filho o que é importante? Princípios. Então não é uma questão de ser mau pai, mal mãe ou uma péssima companheira. É que a gente está querendo proporcionar coisas que muitas vezes a gente não tem para dar. A gente não tem para dar. Isso é uma das coisas que nós precisamos exercitar. E aí eu falo por conhecimento de causa, né? Porque assim, de fato é um exercício e não é um exercício fácil. Eu costumo dizer que o codependente tem mais recaídas do que o próprio dependente. Tá? Dentro de todo exercício que a gente tem que praticar. Que, aliás, viu, as famílias que estão aí, o Gustavo passou um exercício para vocês, façam esse exercício. Ele é de extrema importância para que vocês comecem a conhecer a doença de vocês, que se chama codependência. Porque ela ela não é reconhecida, o que eu acho um absurdo, mas ela é uma doença. E ela é uma doença que causa sérios danos. Na minha ocasião, eu emagreci. Eu já sou magra. Quem me conhece, tem muita gente aí que me conhece. Eu emagreci horrores. Aí eu olhava e falava, nossa, será que é ela que está usando droga? Porque assim, eu sumi do mapa. Eu envelheci 50 anos. Porque não é fácil trabalhar com a dependência. Não é fácil você aprender a viver o novo. Sendo que você já estava vivendo há tanto tempo aquela situação. Então não é uma questão de ser bom ou ser ruim. É uma questão de mudar. E a gente pode mudar a qualquer tempo. Não tem idade para isso. Porque eu já ouvi também, mas eu não tenho mais idade para mudar. Desculpa. Então, como diz um acolhido que eu tenho, quando eu te conheci eu era uma cocotinha. Continuo me sentindo a cocotinha, então. Porque eu mudo Jardim. É o próprio. Então, assim, continuo me sentindo uma cocotinha, porque eu mudo todos os dias. Todos os dias eu aprendo. Então, é possível mudar, sim, a qualquer tempo. Mas é um exercício que em alguns momentos dói, não é, Gustavo? Oi? Em alguns momentos dói, não dói? Dói. E ó, eu vou comprovar. E agora eu vou comprovar. Nos fortalece de uma certa forma. Sim. E deixa eu falar, Dé. Ó, agora eu vou embasar isso que você disse cientificamente, tá? Para
porque já já a gente vai abrir para perguntas que eu quero ver famílias se manifestando aí, porque a gente não tem que ter vergonha da nossa doença. A gente não tem que ter vergonha. Muito pelo contrário. Aquilo que a gente não nega, aquilo que a gente nega é aquilo que a gente não vai conseguir enxergar, né? Então, o que acontece? Olha que loucura que eu vou repetir aqui. O dependente químico é algo de fora para dentro. Ou seja, o Joãozinho, ele não gosta da droga. É o cérebro do Joãozinho que gostou do efeito, da recompensa da droga. E aquele comportamento viciou. Ou seja, ninguém é mau caráter. Exatamente. Okay? Aí o que acontece? O familiar, eu mencionei abstinência. Então, assim, cuidar da vida do filho, viver a vida do filho, sofrer pelo comportamento do filho, sofrer por medo. Olha que loucura, Débora. Libera a mesma reação neuroquímica que o uso da substância. É muito louco falar isso. É muito louco. Então, assim, quando eu vejo alguém falar assim, tadinho dele, tadinho daquele, eu falo assim, ó, o que acontece com ele acontece com você. Acontece comigo. Acontece com quem não usa droga. E acontece com quem está num relacionamento, onde deixa de... Não, é uma caminhada. É um negócio bem complexo, sabe? Que acarreta culpa, que acarreta excesso de preocupação, né? Que é a mesma coisa que olha só, estou fazendo uma comparação. É a mesma coisa que o dependente químico fica 10, 15, 20 dias sem usar a substância, a abstinência dele que ele sofre, as reações físicas, biológicas, enfim, é a mesma sensação. Culpa, ressentimento, isolamento, né? Aquela questão de pensamentos intrusivos, é a mesma coisa. Então, assim, é importante quem está nos assistindo entender a importância de olhar para dentro de você e entender que, vamos dizer assim, nós precisamos unir forças como amantes da saúde mental, amantes de interação, e sair daquele papel de responsabilizar o outro e olhar para dentro de si. É isso, Débora? Eu estou enganado? Não. Não está enganado. Me ajuda aí, gente. Bora vencer. Sabe? É bem complicado, né? É bem complicado, sabe? Ó o preto. O preto tá aqui. Trouxe um café pra mim? Ei. É que mudar dói. Mudar... Falou tudo, Dé. Mudar dói. Mudar causa cansaço. E as pessoas hoje em dia estão querendo tudo muito fácil. E não dá para ser fácil quando a gente fala desse tipo de doença. Principalmente quando ela está dentro da nossa casa. Então, assim, tem que haver mudanças. E para haver mudanças, tem que ter interesses nessas mudanças. Não existe milagre. Às vezes a gente ouve assim, mas ele tem que aceitar para dar certo. Eu concordo. Ele tem que aceitar para dar certo. Mas sabe como que normalmente ele aceita? Quando ele começa a entender que dentro da casa dele as pessoas não aceitam o que ele está proporcionando. E na maioria das vezes os responsáveis não têm coragem de dizer. Ele continua passando a mão na cabeça. E ele usa como argumento o eu salvei a sua vida te internando. Não, quem se internou foi o próprio adicto. Você financeiramente está salvando a vida dele porque você está pagando a internação. Mas você de fato vai ajudá-lo no momento que houver honestidade e transparência. É deixar de jogar sujeira para debaixo do tapete. Então pode-se dizer que a chave de dar os primeiros passos aí de entender a dependência emocional e, consequentemente, a codependência, porque elas são interligadas, né? É o autoconhecimento, é olhar, é conhecer. É reflexão. Primeiro eu preciso começar a ver tudo que eu faço de incorreto para amenizar a situação do meu dependente, tá? Eu não queria entrar aqui em narcóticos anônimos,
e nem Naranon, que não deixa de ser um Narcóticos Anônimos ou um Amor Exigente, mas é assim, são lugares que acabaram me ensinando muito. E me ensinando muito em qual sentido? A começar a conhecer toda a parte em que eu fui desonesta. E eu fui desonesta por quê? Porque era cômodo para eu manter uma situação diante da sociedade. Então, eu escondia situações que eu sabia perfeitamente que estava errado para que a sociedade não me julgasse. Mas e isso é o que a família é preconceito. faz. Mas isso é Mas a gente preconceito. Mas esse é o problema, Gustavo. A gente vive numa sociedade preconceituosa e nós também somos famílias preconceituosas. Porque Como assim, então? da sujeira debaixo do tapete. Como é que eu vou assumir que dentro da minha casa existe um problema com a drogadição? Como é que eu vou assumir que dentro da minha casa existe um problema com o alcoolismo? Se eu sou a família Doriana. Não faz isso não. Então é mais fácil falar, por exemplo, vamos ver, deixa eu criar uma fala aqui. É mais fácil falar que o meu filho foi viajar com um parente? A grande maioria faz isso. Foi estudar fora, foi fazer um curso não sei aonde. Entendi. Eu precisava dar um atestado de comparecimento para um familiar, tá? Que é o que a gente faz, uma vez que a gente exige a participação da família. Quando eu fiz o atestado de comparecimento, a família virou para mim e fez assim: você não pode tirar o logo? Falei, por quê? Porque ninguém precisa saber onde é que eu vim. Oi? Nós vivemos numa sociedade hipócrita que as pessoas não reconhecem a dependência química e a dependência alcoólica como uma doença. E sim como pessoas sem vergonhas, como safados, como outras palavras que assim eu nem gosto de dizer, porque são muito pesadas, muito fortes, mas é exatamente assim que é tratado. No passado, Gustavo, antes de eu começar a trabalhar com dependência química, antes de eu ter uma clínica e tudo mais, eu trabalhava numa grande empresa. E eu vivia cercada de clientes, porque assim, meus clientes ficavam no mesmo ambiente, então a gente ia almoçar todo mundo junto. Quando eu internei meu adicto, eu estava num momento bem difícil, até porque codependente assim, na veia, né? Controlava tudo o tempo inteiro, era 150 ligações por dia. Tem algumas pessoas que estão aí que sabem exatamente porque trabalharam comigo. Inclusive, minha madrinha de casamento está aí. Ela acompanhou muito minha vida e minhas dificuldades. Eu saí para almoçar com os clientes. E eu nunca me esqueço, a gente estava no Habib's, ali na Avenida Liberdade. Quando a gente saiu do Habib's e está descendo a Avenida Liberdade, tinha uma galera ali usando droga. Eu não contei absolutamente nada do que estava acontecendo na minha vida, até porque não cabia aos meus clientes saber o que estava acontecendo na minha vida. Uma das minhas clientes que eu tenho verdadeira paixão, hoje é minha amiga, hoje ela até conhece minha história, mas na época não. Ela virou para fez assim: ai meu Deus, vamos atravessar, que Deus que me perdoe, isso aí é tudo lixo humano. É exatamente assim que a sociedade enxerga. E aí, nós, codependentes que somos, não assumimos a situação. Hoje eu não tenho problema nenhum em falar que eu passei por situações e dificuldades. Graças a Deus superei. Na verdade, ambos superaram, né? Mas assim, para mim é um treino diário trabalhar com a dependência. Porque, como eu disse, a gente recai muito mais do que qualquer dependente químico. E a gente recai em quê? Em comportamentos. Mas se eu começar a aprender a trabalhar a minha codependência, eu voltei para os princípios de criação. Porque a gente larga de mão tudo isso. A gente esquece os nossos princípios, a gente esquece os nossos valores, para que a gente fique vivendo em torno do que a sociedade espera para a família Doriana. E problema todo mundo tem. Atire a primeira pedra quem não tem. Seja ele com adicção, seja ele com algum familiar que está com câncer. Hoje, familiares que têm problemas sérios porque teve Covid. E assim vai. É uma doença como qualquer outra. A diferença é ao que ela leva a pessoa, né? Porque ela perde uma série de valores. E isso tudo é causado pela droga. Mas ela continua sendo a pessoa que você conhece lá de trás antes disso.
O que a gente precisa é ajudá-la. Falei pra caramba, hein? Oi. Falou belo, Dé. Falou muito bem. E é exatamente assim que acontece, no meu ponto de vista, tá? Vamos lá. Eu gosto de debater, você sabe disso, eu gosto de entender todo o contexto, né? Porque eu vejo o sofrimento das famílias, é um sofrimento, né? E o que acontece? O objetivo aqui é trazer essa interiorização de que cada ser humano, cada um que está aqui com a gente, participando da gente, com a gente, tem as mesmas emoções e os mesmos sentimentos que os nossos acolhidos ou como qualquer outra pessoa, né? E que, infelizmente, pelo que eu estou entendendo, né, Dé? Que, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade onde... eu acho que eu coloquei isso nos slides que eu passei antes, na primeira live, né? Referente à reforma psiquiátrica e tudo mais. E vem essa visão de que as pessoas com transtorno é diferente de uma pessoa que tem dependência emocional, quando na verdade dependência emocional e transtorno, né, de um modo geral, é um sofrimento psíquico, né? Então, o nosso objetivo é passar para cada um de vocês, e assim, que eu, como trabalho com comportamento, busco observar esse aspecto na unidade, passar tanto para o familiar quanto para os nossos acolhidos, que cada um tem a sua individualidade, que essas duas individualidades, não é porque o familiar não está lá que ele não precisa se tratar, né? E isso como qualquer outro ser humano, As pessoas, olha só, as pessoas com transtorno, é fato, se você for a fundo, é devido à dependência emocional. As pessoas com ansiedade é excesso de medo ou ausência de futuro ou passado. Então, assim, se você for a fundo, é uma carência, é um sofrimento, é uma inabilidade, é uma imaturidade, incapacidade de raciocínio. Aí eu vou falar simplesmente que uma pessoa está com transtorno, ele que é o problema. Eu fico pé da vida com isso. Então, assim, os familiares vão lá, deixam o filho, né? E fala assim, ó, o problema é ele, não é. Não olha para o preconceito. Se os meus pacientes eles têm preconceito da própria doença, imagina os familiares que não estão lá, né? E para o pessoal que está assistindo a nossa live e não tem essa realidade de vida, se você parar e olhar para você, quantas vezes você deixou de fazer algo para você em prol do outro? Isso é dependência. Nosso objetivo aqui é passar a importância da saúde mental. E também conscientizar os familiares dos nossos acolhidos a buscar esse tratamento, né? E o que a Débora está falando aí como eu posso dizer, é o resultado de não cuidar. É o resultado de quê? De não observar os nossos comportamentos. Aí entra a responsabilidade do paciente que está lá é observar os próprios comportamentos, os familiares é observar os próprios comportamentos. Por quê? O que a gente está enxergando muito e algo preocupante? O paciente ele sai, ele foi retirado do contexto, a maioria de uma maneira involuntária, amparada por lei, né? Aí ele chega na unidade, passa todo um contexto, né? Volta para casa, só que acontece? A memória é uma velhinha, ela não apaga. Ela volta para o estado que parou. E volta para casa e existe um sistema no nosso cérebro que memoriza a situação. E da mesma maneira que memoriza a situação do dependente químico, o dependente emocional também memoriza. Então, Débora, acredite nisso que eu vou falar para você. Eu tenho pacientes fora da unidade que falam isso. Quando meu filho voltou para casa, eu tive tanto medo que eu voltei a trancar as portas. Até porque ele é motivado a isso, né? Ele não trabalhou mudanças, então ele é motivado a fazer isso. Ele continua dentro daquele ciclo vicioso. Aí que loucura. Etc, etc. E aí olha que loucura. É o mesmo ciclo vicioso que o dependente químico tem.
Tá vendo como não há diferença? Não, não há. Eu costumo dizer que é assim, cada um tem a sua droga, né? O adicto tem a dele de preferência e o codependente é o adicto. Simples assim. Exatamente isso. Exatamente isso. Vale ressaltar que não é se tratar por causa do dependente químico, é se tratar por você. Por você, é. Inclusive, é uma das coisas que a gente sempre fala para o próprio dependente, né? Não se trate pela sua família, porque senão não vai funcionar. Se trate eu sou bem por si sucinto. só. Eu sou bem sucinto. Eu falo assim, ó, agora é uma maneira de pensar egoísta. Como assim, Gustavo? Eu não vou pensar na minha família. Eu falo assim, brother, pensa em você, a sua família vai receber os resultados. Pratique princípios, cumpra normas, regras, aprenda a importância disso, que a sua família vai ter os resultados. Ponto. Olha, eu vou ser sincero pra você, Débora, ó, eu fico eufórico. Eu fico eufórico. Porque... Vou mandar aumentar sua ketchupina, hein? Pensei nisso, mas não falei. E o que acontece? Nós temos que nos atentar nisso. De verdade, né? De verdade. Hoje, o mundo... Na verdade, nós temos que nos tratar, né, Gustavo? De uma forma geral. A gente tem que se atentar, mas assim, é o que eu sempre falo. Não adianta a família achar que somente nós vamos fazer, né? Que assim, eu coloquei na clínica, agora a clínica tem que ensinar como é que eu vou lidar com ele. Não é a clínica que tem que ensinar como lidar com ele. Nós temos que procurar conhecer as nossas dificuldades, as nossas incertezas e trabalhar em cima delas. É aquela brincadeirinha da balança, né? Qualidades e defeitos. Então, assim, vamos trabalhar melhor as nossas qualidades e rever os nossos defeitos para na hora que eu receber o doente que já estava acostumado com um ciclo vicioso dentro da minha casa, seja diferente. E de que forma? Dando responsabilidades a ele, deixando claro para ele também, tanto no tratamento quanto fora dele, que ele tem consequências sobre todo e qualquer ato. Sim. E não ficar minimizando, como todo mundo faz, com a história do coitadinho, coitadinho, coitadinho. Né? Funciona como um hipertenso, funciona como um diabético, funciona como uma pessoa que tem câncer. Ela não deixa de viver porque ela tem câncer, porque ele é diabético ou porque é hipertenso. E o mesmo acontece com o adicto. Ele tem total capacidade, sim. Então, parem de tratar como se fosse um pobre coitado sem capacidade. Não é. E tem uma inteligência que é para poucos. Eu costumo dizer que se usasse de forma adequada, estariam todos milionários, muito bem-sucedidos na vida. E, ó, eles ficam dependentes também. Não, eles não ficam dependentes. Eles são tão inteligentes que eles usam o codependente como muleta. Agora não vou entrar na discussão aqui. Amor de gente. Mas, Gustavo, mas por que vira muleta? Porque a família vive no ciclo vicioso, facilitando o tempo inteiro a vida dele, resolvendo todos os problemas que ele tem capacidade de resolver. Quem é o ser humano que não gosta de sentar no sofá, assistir televisão, para o outro resolver? Não precisa ser adicto, gente. O ser humano adora que alguém resolva os seus problemas, que você não precise pensar. Mas quanto bem isso faz? Só para aquele que não está resolvendo. Porque aquele que tomou a frente, que é o codependente, ele está sofrendo. E cada vez mais corroendo por dentro. É aquilo que eu falo. E você deu a oportunidade de trabalhar na unidade. É modular o ambiente, organizar a agenda e executar a ação. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Meu, esse assunto é interessantíssimo. É interessantíssimo. Vamos abrir para pergunta aí, vamos ver o pessoal que está ali, vamos ver se está interessado. Pergunta aí, faz favor, gente. Né? A gente está aqui para isso,
Fique à vontade. Fique à vontade. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Agora é a Por hora. quê? Exatamente. Exatamente. Porque vai ter atividade. O pessoal que está acompanhando aí, ó, que ela está no grupo da nossa família lá, vai ter atividade. Vai ter atividade. E quando visitar o ente querido, eu vou indagar. Eu vou indagar. E logo, logo eu vou sentar com a minha chefe e falar assim, ó, o que você acha de se não responder e não tiver qualificado a gente ter essa visita? É justo, né? Até porque não sabe lidar com ele, como é que vai fazer visita? Ao invés Se a de gente ajudar, chega e não faz sabe. relatório que não está apto a deixar o tratamento, não está apto a receber visita porque não é um contexto fundamentado em recuperação para o nosso paciente, podendo... Eu já pensei até, vou falar com a Silvana. A Silvana está aí? Silvana tá aí. Tá aí, então presta atenção, Sil, grava aí. A doutora Érica, as duas doutoras estão aí. Pronto. Aí são pessoas para nos ajudarem. Então vamos focar nisso, é importante. Nós amamos a vida dos seus filhos, dos seus entes queridos, né? E o nosso objetivo aqui é passar essa mensagem. Então vamos perguntar pra gente aí, né? O que a gente souber responder, a gente responde. O que não souber, depois a gente vai no privado. Para responder, né? Exatamente. Eu adoro um desafio. Ah, isso Né? eu sei. Então, né? Eita, preula. E vamos pra cima, porque o objetivo da recuperação, presta atenção, gente, ó, enquanto ainda não sobe as perguntinhas aí, deixa eu falar mais um pouquinho aqui, Dé. Estatisticamente, vamos lá, a importância de se tratar. Estatisticamente, a cada 10 dependentes químicos em recuperação, um fica limpo. A cada 100, 10. Então, assim, o porquê disso? Porque as pessoas estão o quê? O dependente químico fica naquele papel de vítima e o familiar acha que só ele tem que se tratar. Né? Ou seja, é uma doença biopsicossocial. Né? Até agora, vou falar pela terceira vez, o biológico é afetado tanto no dependente químico quanto no dependente emocional. Né? Eu entrei no contexto clínico, falei da realidade muito normal no dia a dia aí, dependência emocional, voltando para o contexto clínico. A parte biológica funciona igual para todos, porque causa abstinência do parente, causa os comportamentos inadequados, e enfim. O psicológico é aquele sofrimento psíquico, o sentimento de culpa, o isolamento, a baixa autoestima, aquele sensação de o que eu fiz de errado. E o social é o quê? É o principal, no meu ponto de vista, após o retorno imediato do familiar. É o ambiente, é o social. São as pessoas com quem ele convive, são as pessoas com quem ele vai entrar em contato, são as pessoas com quem ele vai andar, né? Então, assim, se você não estiver preparado, né? E se você não estiver cuidando de você, nem vou falar preparado, porque senão passa a responsabilidade para você. Se você não cuidar de você, automaticamente você volta para o ciclo vicioso, porque ele volta para você. Existe memória nisso. Né? Então, é extremamente importante, gente, extremamente importante entender que não é ET. Né? É sair dentro de uma bolha e entender que a evolução é para todos nós. A evolução é para mim, para a Débora, para a psicóloga que está aqui, para, enfim, é para todo mundo. Né? Uns têm ansiedade maior, outro tem menos. Um tem medo maior, outro não tem medo. Um sabe lidar com uma coisa, outro não. Um tem repertório cognitivo em um aspecto, outro não. Mas está em evolução. Está em evolução. Está em evolução. Nós temos um material aqui, né, Dé? Que a gente vai disponibilizar. Para quem se interessar pelo assunto, com embasamento científico, e vão para cima. Aí, ó, Dé, ó. Salas de autoajuda. Autoajuda. Quais, Débora? Narcóticos, Naranon. Naranon.
Alatim, Alatim. Amor Exigente, Neuróticos Anônimos. Neuróticos Anônimos, Jogadores Anônimos, pessoas que amam demais. Tem uma série de salas, tem muita coisa. E vou falar uma coisa para vocês como experiência. Quando eu comecei a frequentar, eu ficava me perguntando o que eu estou fazendo aqui. Hoje eu tenho verdadeira paixão por essas salas. Nada mais é do que uma terapia gratuita. Você cresce, aprende demais, nos ajuda demais. Então busquem. Mas busquem a ajuda dentro da sala e não busquem desculpas como a maioria faz. Eu não tenho tempo, eu não consigo, né? Vou até voltar um pouquinho lá para o meu passado. Eu tinha hora para entrar, mas eu não tinha hora para sair da empresa. Eu coloquei como meta para mim. Isso era muito meu, tá? Porque eu sou workaholic. Não faz essa cara. E aí eu coloquei como uma meta de que aquilo me ajudava tanto que toda quarta-feira podia chover canivete, eu ia de qualquer jeito. E um dia eu tô saindo no meu horário, que era 6 horas da tarde, e eu encontrei com o meu diretor no elevador. E eu comecei a me explicar do porquê que eu estava saindo naquele horário. Ele olhou para mim e disse assim, ele me chamava de Hope, né? Hope, por que você está se explicando? É o seu horário. Você não tem que explicar absolutamente nada. E é isso, gente. Tome a frente da sua vida. Vai cuidar do que é importante para você. Não arrume desculpas. Tenha ações, que é o que a gente diz todos os dias para quem está em tratamento. Pare de arrumar desculpas. Tenham ações. Mas isso também cabe para a família, que acha que só quem tem que se tratar é o dependente. Não. Nós temos uma grande responsabilidade por uma série de situações. Nós não somos culpados, mas somos responsáveis. Ó. Tem cara de ser o Alex enfermeiro, hein? É ele? Deixa eu ver se é ele. Você responde ou eu respondo? Não, essa... Como eu posso dizer? Vamos lá. Eu vou começar com exemplos, tá? Normalmente, por a gente trabalhar com a maioria de internação involuntária... Tem como dar coraçãozinho? Me faz bem, gente, falar, porque eu também vivi isso, então é importante eu passar, porque eu soube administrar essa situação. Demorou um pouquinho, mas eu consegui. Normalmente, quando a gente vai internar, a gente está num momento de raiva, porque a gente já tentou de tudo, né? A gente acha que fez o máximo, mas é um ditado que eu sempre digo e eu vou voltar a dizer: casa de ferreiro é espeta de pau, a gente não consegue dentro de casa e a gente tem que procurar ajuda externa com profissionais que conheçam. Então, normalmente, quando a família chega, ela quer ver o cão menos o doente. Então, não quero visita tão cedo, se deixar pode ficar 1 ano aí, pode envelhecer, pode não sei o quê, tô cansada, não aguento mais. Então, até então ele estava do lado de fora do portão, né? Causando. E era o bicho-papão, causando, aprontando, né? Gente cobrando na porta, polícia batendo e assim vai. A gente sem dormir, em surto, com psicose. Exatamente. Cada sinal de ambulância a gente já achava que tinha acontecido o pior e assim vai. Então, ele era o bicho-papão pro lado de fora. Certo. Aí ele veio pro lado de dentro. Quando ele vem pro lado de dentro, ele começa a ter tudo aquilo que ele não estava tendo. Regras, horário para acordar. E funciona exatamente assim. Horário para acordar, horário para tomar banho, horário para tomar café, horário para tudo. Para ir no banheiro, ele tem que pedir licença, porque ele está no meio de uma reunião. É assim que funciona. Aí, a primeira visita ou a primeira ligação, ele está no maior inferno da vida dele, porque ele está trancado. E onde já se viu, ele não pode abrir uma geladeira, ele não pode ir no banheiro a hora que ele quer, ele não pode acordar a hora que ele quer. É exatamente isso, né? Aí ele se torna o quê? Ele se torna o cordeirinho. Pode-se dizer que a família entra em abstinência? Numa grande abstinência. Aí ele se torna o cordeirinho. Aí ele tem a primeira... Aí ele, dentro dessa visita, ele faz acordos para ir embora.
muitos acordos para ir embora. Onde a grande... Hoje a gente não tem um número muito alto, porque a gente passa... A gente faz contato com as famílias, passando como é que está cada um deles, mas no passado a gente tinha um número maior, onde ele fazia acordos, promessas, lembrando que ele nunca conseguiu cumprir promessas, tá? Mas ele faz promessas, porque ele está sóbrio, e aí a mamãe, como eu disse pro Gustavo hoje, mamãe é um cachorrinho morto, com o dentinho de fora, que está sempre sorrindo pro filho. Seja bom, seja ruim, seja qual for a notícia. Não vai mudar nunca, porque a gente ama de paixão. O que a gente faz? Vou dar mais uma chance. Leva embora. O que acontece quando leva embora? Tem um sério problema. Aí faz o quê? Traz de volta. Então, assim, as mães precisam entender que todo processo que existe dentro da clínica, dentro da unidade, é para que ele se ressignifique e o melhor de tudo, ele está seguro. Tem pessoas 24 horas olhando por ele, cuidando dele. Isso não quer dizer que a gente está dando comidinha na boca, que a gente está carregando no colo, que eu estou guardando a cuequinha no armário. Eu estou falando do que é mais importante. Que é trazer ele de volta à vida. Que é trazer ele a de responsabilidade volta à sociedade. Então, exatamente. gente, cuidado com isso. Tem uns 2 meses atrás, tá? Que a gente teve um paizinho que resolveu dar uma chance para o filho. Já sei quem é. A gente conversou, ele foi embora. Passou mais uns dias, ele voltou e falou, não, eu vou dar uma chance para o meu filho. Ele está pedindo, eu acho que ele merece. Isso foi numa quarta-feira, tá? Na segunda-feira... mas ele ligou para a gente na segunda. Na segunda-feira, no primeiro horário que o telefone tocou, era o paizinho agradecendo a todos nós e, ao mesmo tempo, informando que o filho havia se matado. Então, é assim, gente, cuidado, acredite nos profissionais. E aí eu não estou falando só da Clínica Oliveiras, porque como a gente tem um canal aberto onde a gente faz reuniões para todos, talvez tenham familiares internados em outros lugares. Confiem nos profissionais, busquem informações, saiba como que seu filho está sendo tratado, né? Faça reuniões com esses profissionais, mas não faça nada precipitado. Porque no momento que você resolveu colocar ele dentro de uma clínica, seja ela involuntária, seja ela voluntária, seja onde for, foi porque você percebeu que a situação estava crítica. Ela Exatamente. não mudou. Os profissionais vão te informar quando isso vai acontecer. Mas também, antes de internar, conheça o lugar que vocês estão internando. Porque vocês precisam ter total ciência de quem é que vai tratar seu filho, se existe profissionais, se o lugar é legalizado, para que a gente possa, de fato, garantir que é um local seguro. Tá? Mas, assim, confiem mais nos profissionais, acreditem mais. E tem uma outra coisa que é importante dizer, né? Precisa dizer. Não existe mudança de um dia para o outro, tá? É por isso que a gente sempre pede um prazo para estar dando retorno de como é que está o comportamento, de como é que está a situação, de 15 dias, para que a gente tenha tempo para uma análise. Nada acontece da noite para o dia. Ah, mas ele toma medicação. Vamos de novo, não existe milagre. Muito menos para medicação no tratamento psiquiátrico. A medicação para tratamento psiquiátrico, ela começa a fazer um efeito dentro do que a gente espera, depois de uns 15, 20 dias. Alex, você está aí, me corrija se eu estiver errado. Dentro de uns 15 ou 20 dias. Existem medicações que precisam de um prazo maior. Então, assim, não há milagre. Nem para tratar, né? Rever a parte comportamental, como também a medicação. Não é da noite para o dia. Não tem, é isso mesmo, Silvana. Não tem um botãozinho que a gente aperta e transforma. Falei demais de novo. Vai, Gustavo. Não, Débora, isso é importante ser falado, né? Porque tem pessoas aqui que não estão no contexto clínico, né? Então, mas estão sofrendo de alguma maneira um sofrimento psíquico, né? Na verdade, arrumando então, assim, desculpas. É arrumando desculpas.
Aí, Eu preciso de é isso que eu ia falar. É. Exatamente. Então, assim, é necessário uma psicoterapia, um autoconhecimento, se estar próximo de pessoas que têm uma noção da problemática, das suas dores, né? Das suas dificuldades, das suas demandas. Acho que... Ah, Pacientes dispar. Alex. precisam de tratamento e não de um spa. Pura Exatamente. verdade. Exatamente. Então, assim, busca esse contexto, né? Busca esse contexto de autoanálise, autopercepção, de perceber os seus sentimentos, de perceber o que você tem pensado, o que você tem sentido, né? Busque entender, meu filho ele tem esquizofrenia, meu filho ele tem dependência química, meu filho enfim, independente do CID dele. Procure entender como funciona isso, né? E analise o comportamento do seu filho. Quem melhor do que uma mãe, né, para entender o histórico de um filho, né? Mas para que isso, presta atenção. Contudo, entretanto, a gente até teve um exemplo ontem, estava eu e a Silvana numa reunião com uma família. A gente tem que procurar conhecer o nosso filho, mas a gente não tem que arrumar desculpas para os problemas dele. Exatamente, eu ia falar isso daí. Porém, né? Porém, o que acontece? Não assuma a responsabilidade do filho. Cuide de você. Entendeu? Porque a responsabilidade do filho, se ele estiver lá com a gente, bora vencer. Né? Porque a gente acredita na mudança de comportamento, independente do HD, da hipótese diagnóstica, né? Sim. Há uma individualidade. E assim como a história do nosso paciente, também é uma história de quem está assistindo a gente aí. Né? Então, lembrando, a dependência emocional é o mesmo funcionamento do sistema de recompensa, aquilo que te dá prazer, aquilo que te faz viver, que o dependente químico tem. Né? Então, se você tiver algum sofrimento psíquico, procure ajuda. Procure ajuda. E se você for um familiar que tem o paciente lá com a gente, procure ajuda. Participe mais do nosso grupo. Procure entender que tudo vai dar certo. É um processo. É um processo. Difícil, mas funciona. Eu vou deixar o material disponível, tá? De acordo aí, mandei para você já. Dando ok, eu já lanço lá no grupo. Quem quiser esse material e não estiver no grupo, não for... deixa eu ver. A Silvana falou uma coisa interessante. Ó. Se cuida enquanto cuidamos dos doentes e assim, aconselhamos junto. Exatamente, senhor. Exatamente isso. Concluiu o raciocínio. Tá entendendo? Eu queria deixar uma sugestão aqui para todo mundo. Por favor. Que na verdade foi um filme que eu pedi para todos os meus profissionais assistirem. E que eu tenho verdadeira paixão por ele. Eu acredito exatamente em todo o trabalho que é realizado e o quanto as pessoas, independente de qualquer problema que ela tenha, elas são capazes. Isso é uma das coisas que eu sempre discuto muito com a minha equipe, né? A gente não pode desmerecer nenhum ser humano. Todos são capazes. Alguns tem mais facilidade com determinadas coisas, outros com outras, mas todos são capazes, mesmo Exatamente. dentro das suas limitações. Exatamente. E aí eu sempre sugiro para as pessoas assistir aquele filme da Nice da Silveira, que é O Coração da Loucura. Eu não sei hoje aonde é que ele está disponível, mas o YouTube tem ele completo, tem no YouTube completo. Baixa para assistir, que lá mostra que assim, gente, todo ser humano tem capacidade. Então parem de limitar as suas crianças, né? Porque não deixam de ser crianças enquanto internados. A um criança mundo interior. Tão pequenininho, porque não é pequenininho. O mundo é enorme, enorme. Vamos desenvolver essa capacidade em todos eles. Vamos fazer com que eles entendam que eles são seres pensantes,
que eles têm responsabilidades e que eles podem alcançar objetivos. E você também. Isso a gente precisa da ajuda dos familiares, porque a gente faz Sim. esse trabalho lá dentro com eles e normalmente, em alguns momentos, a gente perde por conta de uma pequena fala da família, né? A gente cria ações para que ele entenda o tamanho da responsabilidade dele, seja até mesmo num dobrar o cobertor de forma correta e não simplesmente embolado, e a família, numa palavrinha pequena, ela destrói tudo isso, né? Então, assim, vamos acreditar um pouco mais na capacidade das pessoas que vocês têm, que são os entes queridos de vocês. Assistam esse filme, Nice, O Coração da Loucura. Ela não fala de dependência química, nada disso, muito pelo contrário. Esse filme acontece na época dos manicômios, mas ela faz um trabalho extraordinário lá dentro. Alguma coisa assim. E esse trabalho que ela faz demonstra o quanto as pessoas têm capacidade. Então acreditem mais, né? Mas exatamente. também não esqueçam de cuidar de vocês. Esse filme também serve para que vocês entendam que dentro da capacidade do outro, vocês precisam, de vez em quando, abrir mão de algumas coisas. E a principal delas é de decidir por eles. Em todas as situações, né? Eu ouso dizer, assim como nós tratamos a criança ferida dos nossos pacientes, os familiares precisam procurar ajuda para tratar a sua criança ferida. Pronto, falei. Dé, eu acho que se a gente não encerrar, vai desligar e a gente não vai conseguir salvar a live, né? Então, mais uma vez, o conteúdo vai estar no grupo. Quem não quiser, chama aí que a gente passa o conteúdo para vocês. O objetivo é levar a mensagem em busca de uma evolução como ser humano, como indivíduo. Dé, eu queria agradecer também mais uma vez. Também temos um canal no YouTube onde a gente está procurando colocar todas as lives e os conteúdos, tá? Exatamente. Caso queiram rever, vai estar lá. Tem coisas sensacionais vindo por aí, né? Salvo para salvar. Vamos junto. Vamos junto. É isso aí. Mais uma vez, obrigado, Dé, por estar aqui, para que a gente possa realizar esse sonho aí de levar a mensagem com qualidade, levar o conteúdo com excelência. Para mim é um prazer enorme. Superação também, que eu sou tímido, então complica. E vamos que vamos. Tá bom, velho? Onde é que você é tímido? Sou. A gente chega lá. Valeu, pessoal. Gente, a gente agradece a todos. Na próxima quarta-feira, no mesmo horário, nós vamos verificar os temas que a gente vai colocar. A gente tem colocado temas dentro da nossa vivência, dentro do nosso dia a dia, até para ajudar os familiares que conosco estão e também abranger outros familiares. Que Deus abençoe a todos vocês. Sensacional. E um excelente fim de quarta-feira, né? Boa. Aí, agora vamos todo mundo dar um bora vencer aí, ó. Bora vencer. Bora vencer. Valeu, galera. Um beijo no coração. Fui. Fica com Valeu, Deus. Dé. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.